Fala pessoas, dia 16/5, terça-feira, e vamos às notícias, porque tem coisa que aconteceu agora à noite, como isso aqui: urgente, TSE caça mandato de Deltan, ex-coordenador da Lava Jato, parte dos argumentos que ele não poderia ter deixado o Ministério Público em razão de apurações disciplinares. Tá, como diz aqui, confira o momento que Deltan Dallagnol tem o mandato cassado por unanimidade pelo TSE. Os ministros analisam a ação de autoria da Federação Brasil Esperança no Paraná, PT, PCdoB e PV, que tinha sido negada pelo TRE do Paraná, mas agora foi. E o Deltan se defende, muito discute o julgamento do TSE que pode me caçar hoje sem conhecer os fatos. O PT disse que eu teria processos disciplinares pendentes no CNMP quando sair do MP, o que me tornaria inelegível. É falso, certidão do CNMP prova não haver processos disciplinares na minha saída. Os dois processos disciplinares a que respondi estavam encerrados? Sim, e provo com documentos de encerramento dos dois únicos processos e que já respondi na vida. Um por ter criticado decisões do STF e outro, Renan Calheiros. Os dois encerrados muito antes da minha saída do MP, mais algumas postagens que ele fez, dizendo aí que tem provas, que tudo ocorreu de uma forma errada, e vamos ver, tá? Mas precisamos lembrar o Deltan. Deltan, um social-democrata. Como todos os sociais-democratas, ficavam no morde-a-sopra com Bolsonaro, no mais, por final, todos contra, né? Precisamos descolar do Bozo para angariar apoio dos jornalistas sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Tá, e é isso que eles falavam. Tinha toda uma luta contra o bolsonarismo, né? E às vezes tiravam fotos aí com pessoas, né? Como Randolfo Rodrigues. E a gente vê esse tipo agora, como o Deltan, sendo caçado, sendo perseguido justamente por aqueles que ele ajudou, né? A gente vê que é uma situação complicada, mas olha só, a decisão de agora há pouco do TSE que cassou o mandato de Deltan Dallagnol, Podemos, não é definitiva e deu a início um processo legal para que o deputado recorra dela. Primeiro, o tribunal deverá comunicar a sua determinação à mesa diretora da Câmara, que dará um prazo de até 2 semanas para Deltan se manifestar. Eu não sei se realmente vai ter como recorrer, tá? Se ele conseguir recorrer e reverter, eu já até mudo a minha análise. Mas o que eu digo para vocês é, a coisa é muito complicada, porque olha só vou ficar bem quando F com Moro, dizia Lula na prisão. E o Deltan foi o primeiro. E aí eu vou mostrar um tweet meu que eu fiz aí, dia 4 de maio, tá? Espero que os sociais-democratas que bateram no Bolsonaro e atacaram todos que tentavam evitar a volta do PT tenham algum plano, pois o PT tá deitando e rolando no Brasil. E o Deltan foi o primeiro. E aí eu digo para vocês que é uma situação que, imagina, 344 mil votos, né? Por mais que a gente tinha aí uma divergência com os sociais-democratas, eu espero que os sociais-democratas façam pelo menos o seu serviço, porque eles fizeram o favor de meio que atacar a questão apoiadores do Bolsonaro, utilizaram o Bolsonaro quando pôde, o Moro saiu atirando no governo Bolsonaro, né, para todos os lados, tentando derrubar o governo Bolsonaro, e agora eles estão aí tendo que enfrentar um PT, um Lula que tem acelerado muito. E eu espero que eles tenham algum plano, tá? Porque, sinceramente, eu estou ficando mais preocupado, porque sempre achei que os sociais-democratas teriam algum plano, já que eles estavam tão confiantes em acabar com o bolsonarismo por completo. E agora a gente vê muitos isentões que ficaram do lado do PSOL, do PT, de certa forma, para atacar o Bolsonaro, agora estão sofrendo. Ainda mais o Deltan, que, sinceramente, para ser bem honesto, estava fazendo um papel muito bom contra o PT aí em 2023. Mas olha só o que aconteceu com ele. Vamos ver se realmente isso aí é definitivo, se ele vai recorrer ou não. Mas já digo que é algo completamente assim, fora do que eu imaginava, assim, tão rápido. O PT, né, e toda a esquerda vem acelerando muito fortemente, atacando todas as suas inimizades, seus problemas, e aparentemente, eu acho que o caso mais grave agora é do Deltan. Vamos ver como fica a situação do Brasil. Emílio Surita é internado em um hospital de São Paulo após diagnóstico de câncer de jornalista. Última edição do Pânico, comandada pelo apresentador, foi no dia 5. Desde então, o humorista Daniel Zuckerman assumiu o comando. E aí, mas que falam, né, que é um problema de câncer no intestino. E aí eu sempre preciso lembrar para vocês a quantidade de casos de câncer, ainda mais de intestino, em artistas. Se está aparecendo muito em artistas, imaginem pessoas desconhecidas. E aí você tem que lembrar do seguinte: de 2020 para cá, os casos têm aumentado bastante. Bolsonaro já até citou algo em relação a isso no cercadinho. Mas a gente não pode ficar comentando ou fazendo aí, né,
como a gente não é um especialista, e mesmo se fosse especialista não poderia falar o que pensa nas redes sociais, né? E querem piorar a coisa, né? Mas olha só que interessante o que venho aí vendo sempre matérias desse tipo aqui. mRNA e vacina contra o câncer. O que esperar para o futuro? Estão dizendo que haverá uma vacina contra o câncer. O que esperar? Né? Claro que a gente não pode fazer ligações nenhuma, nem desdobrar aí teorias, mas deixo aqui para reflexão das pessoas, tá? Motoristas de app fazem paralisação parcial e preços de corrida sobem em São Paulo. Greve da Uber e 99 tem adesão parcial nesta segunda. E usuários dos serviços relatam aumento de até 50% no preço e maior tempo de espera, né? E eu fico me perguntando por que fizeram isso. Segundo a Folha, a avaliação dos organizadores da greve é positiva com relação à adesão dos motoristas à paralisação. De acordo com a MASP, Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo, o aumento do valor tarifa dinâmica indica que há menos carros na rua do que o normal. E aí um sindicato fala assim, não, vocês é melhor parar para reivindicar os seus direitos. E eu acho isso muito perigoso. Falam que até quase 50% aderiu. Só que eu fico me perguntando se eles sabem que o maior plano da esquerda e do PT é simplesmente acabar com esse tipo de serviço no Brasil, impondo várias regras. Se eles acham que está ruim agora, imagina quando aparecer um CLT no Uber. Ficará muito pior, tá? Manico, PEDO e assassino de pai e mãe podem sair da prisão. Entenda, olha só. Nesta segunda-feira entra em vigor a resolução do Conselho Nacional de Justiça que institui a política antimanicomial do Poder Judiciário brasileiro. A nova norma determina o encerramento de todos os hospitais de custódia e tratamentos psiquiátricos existentes no Brasil. No Distrito Federal, há 138 presos por crimes como homicídio, feminicídio e canibalismo que utilizam o hospital de custódia e que terão o destino alterado pela norma. Por causa da norma do CNJ, em 6 meses terá de haver uma interdição parcial da ATP que ficará impedida de receber novos pacientes. Para os que já estão internados no local, os juízes da Vara de Exceções Penais precisarão analisar caso a caso para quem poderá ser desinternado no período. Em um ano, em 15 de maio de 2024, a ATP terá que ser fechada. E aí pessoas extremamente perigosas estarão na rua, né? Na verdade, pelo vistos, abriram a porteira. Não só grandes corruptos estão sendo aí, tendo os seus julgamentos cancelados, tudo estão sendo liberados, sem nada a dever à justiça, né? Mas por quê? O que vocês esperam, né? Do que aconteceu ano passado? E os caras realmente sentem a coragem de fazer o Brasil um inferno. Estão recorrendo também disso aqui. Mas isso você vê o quanto o Brasil pode piorar e piorar muito. A Argentina eleva juros para 97%, atingindo o patamar mais alto da história e espera a ajuda do Brasil. E eu pergunto, quem ajudará o Brasil? Não tem, né? Mesmo trabalhando, você é pobre. A vida na Argentina com inflação acima de 100% ao ano, diz aqui. Porque o Lula falou o quê, né? Mas Lula disse que eles estavam voando, diz Márcio aqui, né? Tudo o que eu sempre sonhei foi usar o dinheiro dos meus impostos para ajudar a Argentina. Obrigado, presidente Lula. Aqui, o Daniel, ironicamente falando. E eu digo para vocês, né? A situação vai ficar muito pior e para todos, até mesmo aqueles que fizeram L. O governo federal identifica pagamento indevidos de 3,89 bilhões no Auxílio Brasil e Auxílio Brasil, o governo Lula cancela mais de 1,1 milhão de benefícios. Então muita gente aí ficará completamente decepcionada. Só que não adianta mais, porque se o projeto deles ficar tudo certinho, né, você não terá nem como reclamar. O governo não poderá aumentar Bolsa Família acima da inflação caso a meta fiscal não seja cumprida. Além disso, eles colocaram aí uma boa desculpa para falar não tem nem como aumentar, né? Mesmo tendo muito mais taxa, muito mais impostos, muito mais arrecadação, é mostrado, mesmo assim não vai ter como, porque pode ser que o Brasil economicamente não vá bem, mas mesmo assim arrecadando mais? Pois é, que magia o PT faz, né? Será que repetirá a história? Mais controle sobre o preço da gasolina. Petrobras cumpre promessa de Lula e anuncia fim da paridade internacional de preços. Aí o preço da gasolina vai diminuir no Brasil. Aí todo mundo vai falar, olha que maravilha, esse é o governo. Só que aí tem uns caras aqui como Matt Amaral. Ele fala, o brasileiro e sua eterna memória curta. Eles seguirão a mesma rota da Dilma, usar a Petrobras para fins populistas. Chegará um momento em que a empresa não conseguirá se sustentar operacionalmente e haverá uma explosão na inflação e câmbio, além do prejuízo ser arcado por nós. Não fala essas coisas, Matt, porque o brasileiro não só tem uma memória curta, mas ele odeia escutar a verdade. E fica muito complicado você falar essas coisas. Deixa o pessoal feliz com a gasolina atualmente aí, quem sabe diminuir o preço, né? Hackers invadem sistema do INSS e geram um prejuízo de 1 bilhão.
Você vê como o Brasil é uma coisa delicada. Hackers conseguem invadir tudo. Mas nem tudo, como diz aqui, né? O pessoal fala das maquininhas. Eu nem vou ler os comentários, vou deixar na tela, né? Que o pessoal dá risada. Porque falam que tudo aqui no Brasil é muito seguro. Mas tem algo que é extremamente seguro, que não tem nem possibilidade. Na verdade, se você questionar, você pode ser... O que acontece com você? A gente não sabe, tem que ter cuidado. Lula revoga quase 2 decretos por dia, de armas a privatizações e mira Bolsonaro. Então você imagina, 2 decretos por dia. Tudo que o Bolsonaro fez, tirando impostos, fazendo tipo privatizações que tentou, né? Questão das armas, tudo isso cada vez pior, cada vez diminuindo, cada vez mais decretos sendo derrubados com as melhorias do país. O pessoal acha que não são melhorias. Vamos ver então, né? Mas você vê a força-tarefa. Lula nunca acelerou tanto. Ele não estava para brincadeira quando falou que voltou com sangue nos olhos. E com certeza voltou, enfrentando não só autoridades do Brasil, enfrentando pessoas aí de nome no Brasil, né? Deltan caindo, por exemplo, mas enfrentando também os Estados Unidos, que a gente vai falar também aqui hoje. Após a ofensiva das Big Techs, Lira diz não haver prazo para a votação do PL das fake news, né? Porque eles acham que eles desistiram e vão deixar para amanhã com o STF, tá? E eu falo para vocês, né? Pelo que eu li, algumas coisas da PL não terá, mas uma que vai realmente fazer muito barulho amanhã, se conseguirem mudar, é o quê? Justamente o WhatsApp. O WhatsApp ele tem uma criptografia. Tudo que você fala é criptografado e você pode ter uma tranquilidade absoluta, né? A não ser que alguém peça, algum ministro peça seu celular. Aí complicou. Mas caso não peça, eles não conseguem ver o que conversou no passado porque é criptografado. E no WhatsApp, no Reino Unido, isso aí já aconteceu. O Estado falou, não, queremos que você tire a criptografia. Eles falaram assim, tá bom, vamos sair do país. Aí eu fico me perguntando, será que no Brasil o WhatsApp vai tirar a criptografia, né? Ou vai sair do Brasil? Amanhã a gente resolve isso aí. Tudo dependerá das decisões do STF. Regulação das redes sociais tem aprovação da maior parte dos brasileiros, revela pesquisa. A Carta Capital falou aqui, né? Aí tem pessoal falando, né? Sim, é necessário 51%. Podemos acreditar na pesquisa? Não sei. Mas, sinceramente, muito provavelmente as pessoas não leem, né? Não vão ler o que acontece com a internet se caso isso aí passe. Então vamos seguir em frente. Não sei o que o povo pensa. Mas, com certeza, a narrativa montada pela mídia, tudo que foi acontecendo no Brasil nos últimos meses aí, pode realmente ter feito a cabeça das pessoas. Eu não sei, mas eu digo que se caso aconteça, do Meta, Facebook, WhatsApp e outras redes começarem a diminuir a presença no Brasil e o povo começar a sentir, pode ser que as coisas comecem a esquentar. Não sei. Moraes autoriza a PF a acessar celulares de golpistas presos em flagrante no 8 de janeiro. Eu fico me perguntando se já não aconteceu antes, né? Mas tá falando só agora a notícia. Mas isso aí é o que eles querem. O que complica, né? Inclusive do marco civil da internet que vai ser aí verificado amanhã pelo STF. A questão realmente das Big Techs não apagarem postagens, não apagarem perfis que eles acham antidemocráticos ou criminosos, né? E a questão também do WhatsApp. Então, eles gostam, né? Vamos dizer assim, de ter esse acesso completo. Então, se não é pegando o celular na mão, porque às vezes a pessoa pode apagar as conversas, eles querem algo mais, né? Como o Bolsonaro realmente trocava o celular de meses em meses, né? De 3 em 3 meses. Agora eles querem essa habilidade, essa acessibilidade, né, de poder entrar nas conversas do WhatsApp. STF abre licitação de mais de 1 milhão para contratar segurança pessoal privada armada. No dia 25 deste mês, o Supremo Tribunal Federal vai abrir uma licitação de mais de 1 milhão para contratar segurança privada armada. Segundo o edital, cada agente vai receber uma pistola calibre 380 semiautomática e colete balístico, né? E eles estão aumentando a segurança. Não sei o porquê. Por que será que estão aumentando a segurança? No edital, o STF ainda exige que o segurança fique no posto de serviço em local e postura adequados, evitando relaxamento ou demonstrações de fadiga, de modo a atender prontamente o chamado do cliente, né? Então, eu acho que isso aí significa justamente que pode ser que aconteça aí de mais polêmicas acontecer no Brasil? Não sei, pode ser, mas a segurança eles já estão preparando. CPI do MST é chance de o país conhecer o movimento Diz Pimenta. E aí eu fico me perguntando dessa CPI do MST. Porque se a oposição, né, da direita, os esquerdistas estão muito felizes com a CPI do MST, ou emocionados, quem sabe a gente consegue espalhar aí o quanto o MST tem aí para oferecer com produtos extremamente orgânicos. Produtos orgânicos, sem nenhum tipo de agrotóxico, são maravilhosos. E aí,
Eu fico me perguntando se a CPI vai funcionar mesmo ou não para atacar o MST. E eu duvido, porque se tudo está aí, pelo que eu estou vendo, acelerado pelo Lula, o MST um dia será, assim, um braço aí muito útil para ele. Justiça derruba especial de comédia de Léo Lins e proíbe piadas contra minorias. E aí os comediantes cada vez mais sendo censurados, porque hoje o mundo é do politicamente correto. Tudo que sair aí você tem problemas. Eu aqui tive problemas, né? Quando eu perdi o Apoia-se aqui, inclusive, né? Perdi, ninguém deu bola nenhuma, né? A não ser os meus queridos seguidores que me ajudaram tanto. Eles foram atrás de postagens minhas sobre qualquer assunto. Não foi só assunto de saúde. Eles me perseguiram, foram no Twitter, viram postagens antigas, viram vídeos meus antiguíssimos do canal, fizeram pente fino. Os caras, eles querem perseguir todos que não estejam minimamente alinhados. Não vai sobrar nem social-democrata no Brasil. Vamos ver, tá? Ainda é muito cedo, eu ainda tenho esperanças dos sociais-democratas acordarem para a vida. Mas eles namoraram muito, assim como os Estados Unidos namorou muito tempo a China. Que fica no morde a sopra. Mas, sinceramente, uma notícia aqui hoje vai demonstrar que não estão assim tão alinhados, tá? É tudo muito bizarro. Tudo que está acontecendo hoje são sociais-democratas, esquerdistas extremos, sempre descolando e colando para dependendo da situação, tá? E minha grande esperança é que briguem, mas a briga demora demais, tá? Tudo bem que começou aí com o Deltan, mas eu quero ver se é real. Eu quero ver o que os sociais-democratas vão fazer. Estoque baixos, falta de insulina no SUS já afeta pacientes com diabetes em vários estados do país, né? Aí diz aqui Tito Ellis, se o bonito do presidente parasse de esbanjar nosso dinheiro nas viagens, ajudaria muito na compra de insumos para os hospitais, mas a farra com o nosso dinheiro está escancarada e não vejo ninguém se manifestar contra isso. Ué, é que, na verdade, muita gente não está podendo mais se manifestar, né? Talvez no amanhã, nada, tá? Porque é assim que funciona em um país comunista, tá? Tatiana fala, mas agora é com amor, agora pode. Pois é, Tatiana, agora é com amor, agora pode. Não tem problema nenhum. Mas saiba, se você quiser validação, isso aí tem de sobra. Insulina não tem, mas se for validação tem bastante, né? Como diz, até de graça, né? De graça até injeção na testa. Criminosos usam imagens de bebê com AME para aplicar golpes e pedir dinheiro na internet. E eu falo muitas vezes o quanto isso aqui é complicadíssimo. O Brasil é extremamente complicado. Porque às vezes você vê uma postagem, vão no seu Twitter, pede para você dar RT, para você ajudar, e são golpistas. E isso prejudica justamente aqueles que precisam mais. Às vezes a pessoa realmente precisa. É um perfil, vamos dizer assim, real, de um problema real. Precisa de ajuda. E aí você fica na dúvida. Justamente porque o país tem gente completamente sem coração e faz coisas absurdas como essa. PMs em serviço morreram mais por tiros de colegas do que de bandidos em São Paulo. Você lê essa matéria e você fala, nossa, então a vida dos policiais é tranquila. O que existe é uma briga entre eles, não tem criminalidade. Mas vamos ler melhor aqui. Nos últimos 40 dias, 3 policiais militares em serviço foram mortos com tiros disparados por colegas de farda no estado de São Paulo. Número que já é maior do que as 2 mortes de PMs em confrontos com criminosos registrados no primeiro trimestre deste ano pela Secretaria da Segurança Pública. Eu, sinceramente, não acredito muito nesses números, mas o que eu digo é o seguinte, nada mais estressante do que ser policial no Brasil, dependendo do estado. Então, São Paulo é extremamente complicado. Se houve morte entre policiais, foi pelo extremo estresse que eles passam, por uma situação completamente desumana, de atuação, de como agir, né? E quando agem, eles são repreendidos. E por isso você pode ter certeza que existe aí muitos problemas, sem falar da questão de suicídios de policiais. Uma coisa muito grave e séria. Porém, as matérias vão te dizer que o grande problema é a própria polícia. Ainda mais que eu falei no último vídeo da questão da ONU de desmilitarizar a polícia. Complicado, não é? Pois é. O Brasil está acelerando muito rápido para o precipício. Chanceler japonês alerta sobre a ameaça da parceria militar entre Rússia e China. Então, a gente fala que os Estados Unidos está dormindo. Os Estados Unidos está, às vezes, namorando com a China, vai e volta. A China fala, tem umas votações lá que parece que estão contra a Rússia, mas você vê que o Japão está falando, olha, tem algo estranho acontecendo, precisa ver o que está acontecendo aí. Eu ainda acho que a China ficará do lado da Rússia. Porque, por mais que exista esse namoro absurdo entre sociais-democratas e chineses, que eles admiram muito o regime chinês, né, o PCC lá da China, não vai acontecer de vocês serem unidos. E com certeza a guerra, né, não importa como seja,
que já está acontecendo a Guerra Fria, ela vai escalar, porque esse funcionário do TikTok afirma que a China tinha acesso supremo a todos os dados. Então o que eu falo? O TikTok, ele sabe de tudo. E aí o que acontece? Ele estava dizendo que a China, o Estado chinês, o PCC, os comunistas, eles têm acesso completo ao TikTok, né? Eles conseguiam, através de uma porta, um backdoor, acessar tudo o que tinha no TikTok em todo o mundo. E por isso que está sendo proibido nos Estados Unidos. Então saiba, diferente do WhatsApp que tem criptografia, o TikTok, a criptografia, o Estado chinês tem. E é por isso que eu falo que é complicado essa questão aí. E falam de outras formas da questão de como era apresentado o conteúdo do TikTok em certas regiões do mundo. Então, se você, né, morava em certa região, alguns, vamos dizer, conteúdos específicos apareciam para você. Complicado, né? Pois é, a gente avisou. A Amazônia abriga milhares de morcegos. Por quê? Porque cientistas acreditam que a próxima pandemia pode começar no Brasil. Aí eu falo, que interessante, né? Se o Brasil continuar dessa forma, ele vira um país comunista. E justamente em países comunistas que aparecem as novas pandemias, né, que estão acontecendo. Que coisa, né? Absurdo. Jorge Soros desmente morte e Elon Musk lança crítica ao bilionário. Soros odeia a humanidade. Por mais que o Elon Musk colocou uma mulher lá, que ela é, vamos dizer, social-democrata, globalista, né? Que ele também é, mas muito suspeito essa movimentação dele. Ele ainda diz que é o dono do Twitter e não vai deixar as coisas desgringolarem. Mas olha só o que ele diz aqui, ó. Né, ele falando, atacando que o Soros odeia a humanidade. Então o Elon Musk ele tem sim uma briga real com certos globalistas. Vamos dizer assim que existe dois lados entre os globalistas. O Elon Musk está do outro lado. Não é um cara de direita, não é um cara conservador, mas ele tem inimigos que muitos de nós temos aí, né? A gente vê a oposição no mundo. Vamos ver o que o Elon Musk faz, se realmente o Twitter conseguirá ser ainda o mesmo com uma nova CEO no comando. Estados Unidos revela seu arsenal nuclear e pede que Rússia faça o mesmo, né? Até 1º de março, os Estados Unidos haviam implantado 662 mísseis balísticos intercontinentais, né? E eu acho muito engraçado os Estados Unidos, o quanto ele tá bobão, né? Vamos pedir que Rússia faça o mesmo. A Rússia, China, Coreia do Norte, eles falam o que eles querem, eles vivem de propaganda, eles vão falar que tem muitos, ou vão falar que não tem nada. Uma coisa é certa, acho muito engraçado o quanto os sociais-democratas americanos estão cada vez mais bobões, né? Ou eles começam, e aqui no Brasil também, tá? Porque o que acontece? Enquanto o Lula acelera, né, esses países do BRICS têm aí acelerado muito, os sociais-democratas vêm dormindo no ponto, né? Fico imaginando se eles têm aí poder o suficiente para acelerar e alcançar os comunistas no futuro. Por enquanto me preocupa. Mas vamos ficar de olho. Masturbação na primeira infância, explorar gêneros, guia da OMS gera polêmica. Olha só o nível da questão da OMS. A orientação diz que crianças devem ser ensinadas sobre a alegria e prazer ao tocar o próprio corpo. Olha o nível da situação. Vou usar uma tabelinha aqui. Segundo o manual, as crianças têm direito de fazer perguntas sobre sexualidade. Além disso, os pequenos podem explorar identidades de gênero. A orientação da OMS também diz que crianças devem ser ensinadas sobre alegria e prazer ao tocar o próprio corpo, masturbação na primeira infância. E os caras estão cada vez mais descarados. Enquanto eu falo para vocês, os comunistas vão avançando com pautas, vão avançando aqui no Brasil, vão dominando tudo, perseguindo aí os sociais-democratas, eles ainda continuam com o mesmo tipo patético de agendas de 2030 e coisas assim que perseguem as crianças, né? Assuntos complicados, delicados, mas a gente tem que mostrar, porque não é brincadeira o que vem acontecendo no mundo. Vem ficando cada vez pior. Não sei até onde a gente vai com isso tudo, né? Mas com esse caso do Deltan, a gente tem duas possibilidades. Ou realmente sociais-democratas perderam essa guerra, vai ser difícil alcançar o Lula, ou se o Deltan conseguir reverter, porque ele disse que tem provas, se está tudo ok, se ele realmente está falando a verdade, ele consegue reverter. Se reverter, aí a gente pode confabular, vamos concatenar ideias e fazer teorias para o futuro. Por enquanto, tá uma desgraça, tá bom? Lembrando, temos o Pix para ajudar o canal, caso você queira. Se você quiser também, tem o link da Amazon, compre qualquer coisa e ajuda o canal, que a gente fica se informando todos os dias. Às vezes ontem eu estava meio mal, não deu, né? Estou com alguns problemas, mas sempre estarei aqui com as mais importantes, como foi hoje do Deltan. Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.